Olá pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula é sobre campo elétrico. Simbora? Então, o que é o campo elétrico? O campo elétrico é a região ao redor de uma carga elétrica, certo? Onde ocorrem as interações elétricas. Você tem uma carga elétrica eletrizada positivamente ou negativamente, ela vai gerar ao seu redor uma região de campo ou campo elétrico, onde uma outra carga que seja colocada nessa região vai sofrer a interação elétrica, que é a força de atração ou de repulsão descrita pela lei de Coulomb, ok? Por exemplo, aqui ó, tem uma carga positiva e ela gera ao seu redor uma região de campo elétrico. Se eu pegar uma carguinha de prova e colocar aqui, seja ela positiva ou negativa, nessa região ela vai sofrer a interação elétrica, a força de atração ou repulsão, certo? Então essa região aqui, ao redor da carga, a gente chama de campo elétrico. E esse campo elétrico a gente pode calcular ele pelo vetor campo elétrico. Como é que a gente define o vetor campo elétrico? É a razão entre F, que é a força, e a carga de prova colocada lá na região, certo? Então, quando eu tenho um campo elétrico e coloco uma carga de prova nessa região, essa carga de prova vai sofrer uma força de atração ou repulsão. Então, o vetor campo elétrico é a razão entre F e a carga de prova. Então, E vai ser igual a F sobre Q. Então, o vetor campo elétrico E vai ser igual a força dividido pela carga de prova Q. Lembrando que é um vetor. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Por isso que tem essa setinha aqui em cima. Ok? Campo elétrico a gente mede em Newton por Coulomb. É a unidade de campo no Sistema Internacional de Unidade. Se a carga de prova for positiva, E e F tem o mesmo sentido. Ó. Se a carga de prova for negativa, E e F tem sentidos opostos. Ok? Veremos agora o campo elétrico gerado por uma carga pontual, pontiforme. Então, toda carguinha pontual gera uma região ao seu redor de campo elétrico, certo? Esse campo elétrico, num determinado ponto, vai ser de afastamento quando a carga fonte é positiva. Então, se a carga fonte for positiva, o campo é de afastamento. Então, toda carga elétrica gera ao seu redor uma região de campo elétrico. Se eu colocar uma outra carguinha aqui, ó, nessa região, ela vai sofrer um campo de afastamento aqui, ó, porque a carga fonte é positiva. Se a carga fonte for negativa, o campo é de aproximação. Então a setinha seria para dentro aqui, ó. Ok? Isso aí é a direção do campo elétrico. Para calcular o seu módulo, o seu valor, a gente calcula com essa equação. É igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. K é a constante eletrostática no vácuo, que vale 9 vezes 10 elevado à nona. Q é a carga geradora, a carga fonte. E D é a distância entre a carga e o ponto que eu quero saber o campo elétrico. Ok? E se eu tiver várias cargas elétricas pontiformes? Se eu tiver várias cargas, então eu vou calcular o campo elétrico de cada uma. E depois eu vou somar esses campos elétricos vetorialmente, certo? No meu exemplo aqui, ó, eu quero saber o campo elétrico resultante nesse ponto aqui, ó. Eu tenho 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Então eu vou ter 3 campos elétricos devido à carga 1, devido à carga 3, devido à carga 2. Vou calcular o campo elétrico de cada um e depois eu vou somar esses campos vetorialmente, ok? Então, o campo elétrico, devido a várias cargas, a gente calcula o campo de cada uma, depois soma vetorialmente. O que são linhas de força do campo elétrico? Que foi justamente introduzido por Michael Faraday no século XIX. São linhas com a finalidade de visualizar, né? São diagramas, linhas de força, com a finalidade de visualizar o que ocorre ao redor da carga elétrica. Essas linhas de força saem da carga positiva e chegam à carga negativa, certo?
Algumas características. Linhas de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante associado ao ponto considerado. Quanto maior a distância até a carga, mais afastadas entre si ficarão as linhas, certo? Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo elétrico. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados e a concentração de linhas de força é é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Onde o campo elétrico é maior, ocorre uma concentração maior de linhas, onde ele é menor, ocorre uma concentração menor de linhas de força. Por exemplo, aqui eu tenho duas cargas de sinais iguais, próton e próton. Veja que as linhas não se cruzam, né? E não se atraem, elas se repelem. Procuram se afastar uma da outra, porque cargas iguais se repelem. Aqui eu tenho um elétron e um próton. Veja que é diferente a configuração. Uma vai de encontro ao outro porque elas se atraem. Lembrando, as cargas saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Melhor, as linhas de força. Ok? Cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Cargas negativas movem-se espontaneamente contra o campo. O campo está chegando aqui e elas se movem espontaneamente contra o campo. Ok? E o que é o campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme, em uma região do espaço, ocorre quando possui mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, certo? Como por exemplo aqui, ó. Um campo elétrico gerado por essas cargas positivas tem a mesma direção, mesma intensidade e o mesmo sentido. A gente diz que aqui ele é uniforme. Aqui eu tenho duas placas planas e paralelas, uma carregada positivamente e a outra negativamente. A gente pode perceber que o campo elétrico entre duas placas planas e paralelas carregadas positivamente e negativamente, ele é uniforme. As linhas de força saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Então elas são paralelas entre si, têm a mesma direção, sentido e intensidade. Então a gente diz que o campo elétrico é uniforme. Ok? Algumas aplicações aí do campo elétrico. A gente encontra aplicações do campo elétrico, como por exemplo, lá naquele exame, para ver como é que está o funcionamento do coração, chamado de eletrocardiograma. Então, o nosso corpo ele emite, né, correntes elétricas que geram campos elétricos e a máquina detecta esses campos elétricos e converte em traçados. E vai mostrar justamente como é que está o funcionamento do nosso coração. Outras aplicações práticas do campo elétrico são as fotocopiadoras, os dispositivos de despoluição do ar e os para-raios. A gente também encontra aplicações na medicina, como por exemplo lá nos exames de imagem da ressonância magnética. Lá é utilizado campos elétricos e magnéticos ou eletromagnéticos na detectação das imagens para detectar alguma doença, certo? Então lá na ressonância magnética a gente também utiliza campo elétrico, é mais uma aplicação deste conceito tão importante, ok? Veremos agora alguns exemplos aí para fixar o conteúdo da nossa aula de hoje. Exemplo 1. Uma carga elétrica pontiforme com carga 4 microcoulomb, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newton. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade D. Ele quer o valor do campo elétrico nesse ponto, e aí eu vou usar a definição de vetor campo elétrico. É igual a F sobre Q. Lembrando que é uma grandeza vetorial. Estou calculando o módulo aqui, eu não coloquei a setinha, certo? Mas a grandeza vetorial tem a setinha em cima. Então, é igual a F sobre Q. F é a força, 1,2 newton. Q é a carga de prova que vale 4 microcoulomb. Micro vale 10 a menos 6. Então essa letrinha é equivalente a 10 a menos 6.
Então qual é o valor da carga? 4 vezes 10 a menos 6. Divide 1,2 por 4 vai dar 0,3 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 eu levo para cima. E quando ele vai de um lado para o outro, muda o sinal. A menos 6 fica mais 6. Ok? Se eu andar uma casa decimal para a direita aqui, ó, colocar no 3, eu diminuo o expoente aqui. Fica 3 vezes 10 a quinta coulomb. A resposta correta, letra A. Ok? Questão 2. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica que 2,7 microcoulomb no vácuo é. Ele quer o campo elétrico gerado por essa carga putiforme aqui. Ó. Eu vou usar essa equação. É igual a K vezes o módulo de Q sobre D ao quadrado. Lembrando que micro vale 10 a menos 6. Ó. Então a carga Q é quem? 2,7 vezes 10 a menos 6 coulomb. 3 milímetros, coloco para metro, só dividir por 1000, que vai dar 3 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Então E vai ser igual 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K. O valor de Q? 2,7 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Repete, ó. 9 vezes 10 a nona, 2,7 vezes 10 a menos 6. Lá embaixo, 3 elevado ao quadrado é 9. 10 a menos 3 elevado ao quadrado dá 10 a menos 6. Corto 9 com 9, vai dar 1. 10 elevado à nona, repito. 2,7, repito. 10 a menos 6, repito. 10 a menos 6 aqui embaixo, vai lá para cima, muda o sinal. Tá menos, vai mais 6. Ok? Então vai ficar assim, ó. Aqui eu repito 10. E fica menos 6 mais 6, que dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Então vai me sobrar o quê? 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Resposta alternativa letra E. Beleza? Questão 3 agora. Assinala a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. Letra A. O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em volt por metro quanto em newton por coulomb. O campo elétrico é a grandeza vetorial. Então está errado. Letra B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas. Adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. Linhas de força são abertas, não são fechadas. Ok? Letra C. As linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. Correto. Correto. Bora ver porque a D está errada. O campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que a produz. Não, depende também da distância. Não só do módulo da carga. Beleza? Último exemplo aí para encerrar. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas duas cargas elétricas da figura, Q1 e Q2. Ele quer o campo elétrico resultante no ponto P. Eu vou ter dois campos elétricos devido à carga 1 e 2, depois eu vou somar os dois vetorialmente. Ok? Quem é Q1? Q1 é positivo, então o campo é de afastamento. A setinha aqui, ó, se afastando. Quem é Q2? Positivo, então o campo é de afastamento também. Fica aqui, ó. Então o que é que eu tenho aí, ó, no ponto P? É 1 e é 2. O meu campo elétrico resultante vai ser 1 menos 2. Se tiver os dois para o mesmo lado, eu somo. Como aí está um para lá e um para cá, eu vou diminuir. 1 menos 2. Então eu vou encontrar 1, encontrar 2, depois eu vou diminuir. Ok? 1 vai ser igual a K vezes módulo de Q1 sobre D ao quadrado. Qual é o valor de K no vácuo? 9 vezes 10 elevado à nona.
Qual o valor de Q1? 9 nanocoulomb. Nano, esse N vale 10 a menos 9. Então, Q1 é quem? 9 vezes 10 a menos 9. Dividido por... A distância 1 aqui, ó, é 3 metros. Fica 3 ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é 10. 9 menos 9, 0. 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a 0 é 1. 81 vezes 1 dá 81. Dividido por 9, vai dar 9 Newton por Coulomb. É o E1. Vou calcular o E2 agora. K vezes módulo de Q2 sobre D ao quadrado. O valor de K é 9 vezes 10 a nona. O valor de Q2, ó, 4 nanocoulomb. Fica 4 vezes 10 a menos 9. Dividido por a distância 2, ó. É 2 metros. 2 ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 4, 36. Aqui repete 10, 9 menos 9, 0. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4. 10 elevado a 0 é 1. 36 vezes 1 dá 36. Dividido por 4, 9 Newton por Coulomb. Achei E1 e E2, agora eu vou achar o campo elétrico resultante. Lembrando que campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Estou calculando o módulo aí não coloquei a setinha, mas tem a setinha. Então ER vai ser igual a E1 menos E2. E1 é 9, E2 é 9, 9 menos 9, 0. Então o campo elétrico resultante no ponto P é 0. Beleza? Encerramos aí mais uma aula. Hoje estudamos campo elétrico. Espero que tenham gostado. Até a próxima.